Olá, seja bem-vindo ao JR Entrevista. A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é uma autarquia ligada ao Ministério dos Portos e Aeroportos. Ela é responsável por regular, supervisionar e fiscalizar a prestação de serviços de transporte aquaviário e a exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. E aqui comigo no estúdio, o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado pela sua atenção com a gente. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui no JR Entrevista e compartilhar um pouco do trabalho da ANTAQ e do setor portuário e aquaviário de modo geral. Pois é, o Brasil tem tanta água, é reconhecido no mundo inteiro por isso, e a gente fala tão pouco das hidrovias e do que isso pode gerar em termos de economia. O senhor afirmou recentemente, inclusive, que a realidade brasileira é favorável ao desenvolvimento do transporte hidroviário. Eu queria que o senhor mencionasse como é que está o desenvolvimento disso, se tem estudo, o quanto a gente pode crescer ao explorar o Brasil também do ponto de vista das hidrovias. Olha, Guilherme, eu diria que as nossas hidrovias são a última fronteira do desenvolvimento da infraestrutura. Nós temos ali, hoje em dia, mais de 19 mil quilômetros de vias navegáveis, mas elas precisam de se tornar hidrovias. E o que é uma hidrovia? Hidrovia, tecnicamente, é quando você tem uma via navegável que ela tem balizamento, sinalização, e ela sofreu intervenções para que ela possa ter uma profundidade que navios com determinado calado, ele possa trafegar durante todo o ano. Isso é uma hidrovia. E é isso que a gente está falando aqui. Então, o Brasil, com todo esse potencial, com todos esses rios caudalosos, a gente explora ainda muito pouco as nossas hidrovias. Para você ter uma ideia, hoje em dia, o Rio Madeira, que é o principal nosso rio na movimentação de grãos, principalmente a safra, aquela escoada ali da região de Mato Grosso, de Sinop, que sai ali para aquela região do Rio Madeira, ela transporta cerca de 15 milhões de toneladas. E lembrando que o Brasil é um grande exportador de commodities. Sim. Então, a gente precisa de um meio que ele proporcione esse tipo de escoamento de cargas com custo vantajoso, que é uma das vantagens da hidrovia. E nesse caso, só para você ter uma ideia, a hidrovia do Rio Tocantins, que hoje em dia ainda não está navegável, ela depende de uma intervenção importante, que é um obstáculo natural que existe, que é chamado Pedral do Lourenço, ela tem capacidade para transportar 40 milhões de toneladas. Nossa, dá um crescimento enorme em relação ao que já é transportado hoje. Enorme. Então, assim, no caso da hidrovia do Rio Tocantins, hoje em dia, o DENIT ele é responsável pela implantação da hidrovia. É mais ou menos comparando o DENIT com a ANTAQ. Né? Quando você tem uma rodovia, o DENIT é responsável pela construção da rodovia e manutenção. Uma vez concedida, passa para a NTT. A ANTAQ é o mesmo no caso de uma hidrovia. O DENIT é responsável pela implantação inicial da hidrovia. Uma vez concedida, passa a ANTAQ a ser responsável por gerenciar, fiscalizar o contrato de concessão e regular também o setor. Hoje em dia, o DENIT está com um contrato já para fazer a elaboração do projeto, para fazer a derrocagem, o derrocamento desse Pedral do Lourenço. Isso é uma obra simbólica, tem mais de 40 anos que se pretende derrocar esse pedral, que ele vai tornar navegável o Rio Tocantins desde Marabá, passando pela eclusa do Rio Tucuruí e chegando ao porto de Vila do Conde, já na foz do Rio Amazonas. Ou seja, uma obra super importante que hoje em dia ainda não é possível a navegação. Ou seja, isso é custo Brasil, a gente está falando de custo Brasil, porque a gente está tendo um transporte menos eficiente e também você deixando de utilizar aquele meio que ambientalmente, em termos de sustentabilidade, é o mais vantajoso, o mais atrativo, disparado em relação aos outros modais. Já vou querer falar sobre a questão da sustentabilidade, questão do meio ambiente, mas também quero saber o seguinte, a gente fala muito de problemas de logística no Brasil. O transporte rodoviário é caro, é perigoso, gera uma série de perdas aí, um custo pesado, voltando à questão do custo Brasil. Aí muita gente fala o seguinte, tem que recuperar as ferrovias, e tem realmente iniciativas estudando a retomada de programa ferroviário. Agora, o hidroviário se fala menos. Eu queria saber, em termos de comparativo de investimento, uma hidrovia é mais cara, mais barata? Como é que a gente pode comparar com uma rodovia ou uma ferrovia? Uma hidrovia, além dela ser mais barata, o custo de implantação, quando comparada com uma ferrovia e com uma rodovia, ela é mais barata ainda. Ferrovia é mais barata que uma hidrovia e do que uma rodovia, e a hidrovia é mais barata do que todos esses outros modais. Do ponto de vista de implantação, ela requer
muito menos investimentos. Então, são geralmente dragagens que são realizadas, remoção de areia, um derrocamento. O derrocamento é quando você precisa de fazer uma remoção de rocha que possa existir, mas nossos rios são, na sua grande maioria, com fundo arenoso. E balizamento e sinalização, que não são intervenções de alto valor econômico, ou seja, de alto investimento. Ou seja, ela tem um valor de investimento bem menor do que os outros modais. E para longas distâncias, ela é muito mais eficiente do ponto de vista econômico do que uma ferrovia e do que uma rodovia. Em termos de aspectos de sustentabilidade, enquanto uma ferrovia, por exemplo, ela gasta 50%, ela emite 50% mais carbonos do que uma hidrovia. No caso de uma rodovia, ela chega a emitir 4 vezes mais quantidade de carbono do que uma hidrovia. Ou seja, é um modal muito mais eficiente do ponto de vista econômico e ambiental. Agora, a gente pode falar de hidrovia, a gente menciona o Paraná-Tietê, a ligação do Rio Paraná com o Rio Tietê, um dos trechos mais movimentados, falando em hidrovia, no Brasil, que pega a região sul, sudeste, centro-oeste, e são 2.400 quilômetros, se não estou enganado, e passando por 6 estados. Teve um trabalho para ampliação desse trajeto, para conseguir se trafegar com mais carga. Agora, não dá para chamar de hidrovia? Já está concluído esse trabalho? A hidrovia do Tietê-Paraná, agora ela está num processo que vai se iniciar o chamado derrocamento também, Sim. Que é uma outra restrição à navegação que existe nessa hidrovia, no caso, o chamado Pedral de Nova Vanhandava. Então, essa hidrovia ela é delegada para o governo do estado de São Paulo, que ele já está com essa contratação já assinada e os serviços já devem ser iniciados em breve. Vai ser algo importantíssimo. Para se ter uma ideia, em 2021, a hidrovia Tietê-Paraná, ela teve 7 meses de paralisação. Sua operação ficou 7 meses paralisada, porque por conta da crise hídrica que tivemos naquele ano. Sim. Mas se tivesse essa obra já realizada, nós não precisaríamos de ter suspendido a operação. E quando você suspende a operação de uma hidrovia, os impactos são muito severos, porque não é só aquele custo daquela movimentação de carga que deixou de ser atendida naquele período. Sim. Ou seja, você teve que jogar caminhão, por exemplo, você teve que transportar essa carga por meio de caminhão, que saiu mais caro e emitiu muito mais carbono. Até porque uma embarcação não é um caminhão, né? Não, uma embarcação são vários caminhões. São centenas de caminhões. Então, e além disso, você ainda tem um outro impacto, que é o seguinte, é a credibilidade do modal. Quando ele para de operar, até que você tenha aquelas empresas de navegação que ali operavam, elas retomem as suas operações, demora, porque ela precisa de ter confiança de que aquilo não vai acontecer de novo. Então, a importância dessa obra se reveste de um valor aí enorme. Então, vai ser uma intervenção muito importante. Mas aí o que comprova também a necessidade de investimento para que se tenha aquele calado mínimo necessário para que seja navegável o ano todo. E não tenha uma oscilação muito grande aí em determinado período, por causa de estiagem ou outra razão. Não basta só, quer dizer, essas intervenções são importantes, né? Você retirar essas restrições, esses gargalos, mas isso tem que ser acompanhado também de sinalização, balizamento e de manutenção, que esse é o nosso grande desafio nacional. Nós não temos essa cultura de manutenção. Isso ocorre nas rodovias e também nas hidrovias não é diferente. Então, se você fizer uma intervenção dessa e você não fizer a manutenção, fazer dragagem de manutenção, em pouco tempo, pelo regime de chuvas, de assoreamento, aquela via vai estar de novo com problemas de navegação. Então, por isso que agora nós temos um projeto, isso já iniciado no Rio Grande do Sul, que vai ser a hidrovia Brasil-Uruguai, que ela se inicia no Uruguai, e ela é hidrovia, né? Depois ela se conecta com a Lagoa Mirim, no Brasil, e chega à Lagoa dos Patos. Vai ser a primeira concessão de uma hidrovia, porque é importante que, além da implantação da hidrovia, que ela haja uma campanha de manutenção contínua para que ela não perca eficiência operacional. Então, esse vai ser um marco importante também, essa primeira concessão de uma hidrovia. Pode parecer curioso a história de dar manutenção num rio, mas eu uma vez navegando um trabalho pela região norte do Brasil, houve uma mudança de curso no rio ao longo do tempo e o que tinha à frente da área navegável era um pedaço de uma floresta de mogno jogada embaixo d'água, ninguém viu, ficamos travados uma semana na navegação.
por causa de um excesso de madeira naquele local. É esse tipo de situação que a gente tem que evitar, é para isso que serve a manutenção, né? É, claro. Acho que dentro de uma concessão, dentro de uma manutenção, todos esses cuidados devem ser tomados. Por exemplo, o Rio Madeira também, ele é conhecido, o nome Rio Madeira, ele se deve justamente pelo grande número de toras de madeira que são arrastadas pela força Sim. do Rio Solimões. Então, é esse tipo de cuidado que se tem que ter para garantir que aquela operação daquela hidrovia seja segura e seja eficiente do ponto de vista operacional. Perfeito. Bom, só um recado aqui para você. Você pode assistir ao JR Entrevista sempre na Record News, toda quinta-feira, às 7h45 da noite. Também pode assistir no portal R7, no Play Plus e nas nossas redes sociais. Bom, vamos falar da situação atual. Janeiro teve crescimento de 6%, se não estou enganado, no volume de cargas por hidrovias e um movimento aí de mais de 87 milhões de toneladas. Queria saber do senhor se isso é uma tendência, foi um dado pontual ou a gente está começando a avançar um pouco nisso? Não, atualmente a gente está, esse aumento da movimentação de cargas, ela se deve ainda pelas condições favoráveis da natureza, né? Naquele período ali tivemos um regime de cheias ali favorável, então isso não trouxe nenhum tipo de restrição à navegação, como ocorreu, por exemplo, em 2021, como tivemos uma séria crise hídrica, então isso possibilitou que o modal ele pudesse escoar um número maior de cargas. Ali na região de Mato Grosso também tivemos um aumento, ali Mato Grosso do Sul tivemos um aumento na movimentação de minério de ferro, justamente porque essas commodities que exigem volume maior de carga, elas pedem Sim. esse tipo de modal, que é um modal de menor custo econômico. Então, assim, não foi ainda em função do desenvolvimento das nossas hidrovias. A gente tem esses projetos, um que é a concessão da Lagoa Mirim, que está em andamento, com um projeto já sendo desenvolvido. Agora, recentemente, o próprio ministro dos Portos e Aeroportos decidiu, né, que essa intervenção deve ser realizada, inclusive, pelo DENIT, ou seja, o que vai fazer com que a gente tenha esse modal, essa hidrovia já em operação antes até do que a concessão venha a ser concluída. Temos aí outras iniciativas importantes também, por exemplo, estudos na Barra Norte. Barra Norte é uma região de navegação na chegada da foz do Rio Amazonas. Hoje em dia tem algumas restrições à navegação também importantes que uma vez vencidas, superadas, elas poderiam fazer com que os navios que saem para exportação, para o longo curso, transportando nossos grãos, eles possam também sair com uma capacidade ainda maior Sim. de carga. Ou seja, essas iniciativas estão em curso, a do Pedral do Lourenço, como eu falei também, mas ainda não temos as hidrovias implantadas como desejamos, como os próprios ministros já que são envolvidos nessa pasta. O ministro Márcio França, ele vem tratando esse assunto como prioridade e é algo que o Brasil precisa de virar essa página. Como é que a gente pode dividir? Tem uma divisão, uma classificação das ainda não hidrovias, mas futuras hidrovias no Brasil? Elas estão sendo tratadas com prioridade em determinada região. Como é que está o tratamento disso como uma efetivação de um sistema interligado e um sistema eficiente? A gente tem mecanismos de planejamento, né? Entre eles, a gente tem algumas hidrovias que já foram qualificadas para concessão, que é o caso da Lagoa Mirim, que ela já foi incluída no PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos, e as outras hidrovias, como por exemplo Paraguai, hidrovia do Rio Tocantins, Rio Madeira, elas estão dentro de um outro planejamento, né? Temos um plano setorial hidroviário que foi realizado ano passado e que chegou a ser colocado em consulta pública, e a partir desse plano setorial a agência prepara um plano chamado Plano Geral de Outorgas, que a partir dele ele é encaminhado ao Ministério e o Ministério se posiciona sobre incluir aquela obra no programa de parcerias de investimentos ou não. Então, hoje em dia, as nossas frentes são mais importantes, a Lagoa Mirim e agora também a hidrovia do Rio Paraguai, que tem um potencial enorme para transportar tanto safra agrícola quanto também a produção de minério de ferro, reduzindo custos logísticos, enfim, tornando as nossas commodities muito mais competitivas. Pois por falar em commodities, a gente olhando um panorama do transporte de carga por hidrovia no Brasil, a gente percebe que se transporta talvez 3 vezes mais grãos do que contêineres hoje no Brasil. E os grãos estão interiorizados, estão espalhados Brasil adentro. A gente está falando, por exemplo, de Mato Grosso, está bem longe do litoral. Não é só a carga que a gente está acostumado a falar de Porto, fala do Porto de Santos.
Isso é um sintoma de que a gente tem que interiorizar, tem que avançar no sentido oeste do Brasil, e não só privilegiando a costa, que é enorme brasileira e que realmente tem que ter a sua economia também reforçada? Não, sem dúvidas, Guilherme. Para isso, a gente precisa de ter, como você bem observou, o Brasil é um grande exportador de grãos, né? E que, obviamente, sai da nossa região do centro-oeste e precisa de chegar ao nosso litoral, porque 95% das nossas exportações passam pelos nossos portos. Ou seja, e para fazer essa movimentação de mais de 2.500, 3.000 quilômetros, né, a gente precisa de ter uma malha de infraestrutura eficiente e integrada. O que isso significa? Que a gente tem que ter a chamada multimodalidade. Para ter multimodalidade, a gente precisa de ter uma hidrovia, as hidrovias bem consolidadas, precisamos de ferrovias também e precisamos de rodovias, porque as pernas mais curtas precisam ainda ser realizadas por caminhão. Então, assim, uma malha eficiente é aquela que vai utilizar o que o modal melhor demanda em termos de eficiência, ou seja, quando você tem distâncias muito grandes, você usa a hidrovia, quando você tem distâncias menores, a ferrovia, menos de 1.000 quilômetros, a ferrovia se mostra como um modal mais eficiente, e menos de até 500 quilômetros, a rodovia seria aquele modal que melhor atenderia a movimentação de carga. Então, a gente precisa de ter isso. É uma malha integrada, eficiente e que contemple todos esses modais: hidroviário, ferroviário e rodoviário. Essa seria uma combinação mais inteligente em termos de custo e de eficiência também? Sem dúvida, em termos de custo e eficiência, como também eficiência não só operacional, como também ambiental. A gente sabe, uma hidrovia emite menos carbono do que uma ferrovia e uma ferrovia emite menos carbono do que uma rodovia. Então, acho que dentro desse pacote, a gente... isso demanda, exige que a gente tenha essa infraestrutura implantada o quanto antes. Para se ter essa infraestrutura implantada, isso passa também por concessões, privatizações e por parcerias aí do poder público com o poder privado. Como é que o governo atual está lidando com isso? Como é que está essa conversa? A conversa tem sido a melhor possível, né? Temos já, no que se refere ao setor aquaviário e portuário, temos as hidrovias, né, como uma prioridade já colocada aqui pelo ministro dos Portos e Aeroportos. E em relação aos nossos portos, atualmente nós temos já, nossa infraestrutura portuária, ela contempla mais de 200 terminais de uso privado, 250 para ser entre terminais de uso privado, estações de transbordo de carga, são cerca de 250 terminais privados e 34 portos organizados, que são os portos públicos. Então, dentro desses portos organizados, esses portos públicos, nós já temos os chamados arrendamentos portuários, que são terminais localizados dentro desse porto. Por exemplo, você pega o Porto de Santos, você tem terminal de movimentação de granéis sólidos, no caso de milho, de soja, você tem um terminal que movimenta container, como você bem observou, e tudo isso já são explorados por empresas privadas, são as chamadas concessões, os arrendamentos portuários. Nesse mês agora, a expectativa é que sejam lançados, agora em abril, né, 4 novos editais para licitações diárias dentro dos portos organizados, né, portos públicos de Maceió, 3 áreas para movimentação de granéis líquidos, combustíveis, vão ser lançados agora no mês de abril, e também um terminal de passageiros em Fortaleza. E temos, além desses aí, para os próximos anos ali, uma carteira bastante grande de terminais, tanto em Porto Alegre. Essa semana, agora, a agência abriu para audiência pública um terminal em Itaguaí, um terminal importante para a movimentação de granel sólidos minerais, o ITG 02. Enfim, é uma carteira. Temos também o PAR 09, que é um terminal importante para a movimentação de granéis sólidos vegetais, no caso grãos, lá em Paranaguá, tem investimentos de mais de 500 milhões só nesse terminal. Ou seja, tem uma carteira bastante desafiadora para os próximos anos. Nos últimos 2 anos, foram realizados mais de 18 leilões de arrendamentos portuários. Isso é super necessário, porque com isso se traz investimentos, os portos precisam de investimentos para que eles tenham modernização, para que eles tenham eficiência, para que tenha produtividade, e com isso a gente reduz custos logísticos. Esse é o espírito. JR Entrevista vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente vai explicar o que é a BR do Mar, em seguidinho. Estamos de volta com JR Entrevista e aqui com a gente o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Neri. Bom, a ANTAQ fez uma pesquisa de satisfação dos usuários de navegação aqui no Brasil. O que mostrou essa pesquisa?
essa pesquisa foi muito interessante. Foram mais de 8 mil pessoas entrevistadas, usuários do serviço de transporte de passageiros e de veículos também, em todas as regiões do Brasil. Ela mostrou, nós desenvolvemos, construímos um chamado índice de satisfação justamente para capturar como o usuário ele via a prestação daquele serviço, naquilo que são de empresas autorizadas pela agência. E nós identificamos que, por exemplo, na região norte, foi a região mais bem avaliada em termos de transporte de passageiros. Mais de 36% das pessoas consideraram o serviço satisfatório. Por outro lado, curioso que na região centro-sul, por exemplo, mais de 70% dos usuários consideraram um serviço como insatisfatório. Né? Na região também, na região amazônica, que é aquela em que as pessoas mais se utilizam daquele serviço, é muito comum você escutar que as pessoas dizem que os rios são as ruas na região norte, né? E para nossa, não diria surpresa, mas para nossa até preocupação, a grande maioria dos usuários, mais de 50%, consideram também um serviço insatisfatório na região amazônica. Isso vai fazer com que a agência agora, a partir dessas informações, foi a primeira pesquisa de satisfação que realizamos. Isso foi no transporte de travessias. Travessia é quando você está fazendo entre duas margens de rio, ou então na diretriz de uma rodovia federal, ou então em zonas de fronteira. Agora nós estamos fazendo essa mesma pesquisa no transporte chamado longitudinal, que é quando você vai, por exemplo, de Belém para Santarém. Isso é um transporte longitudinal envolvendo interestadual. E agora a gente vai poder, no transporte longitudinal também, ter essa visão do usuário e, a partir disso, nós direcionarmos nossas ações para buscar mudar esse quadro, né? Tanto em termos de fiscalização, de regulação, de buscar ofertar mais serviços, né? De aumentar ainda mais a competitividade para que o usuário tenha um serviço que o contemple, que o satisfaça. Perfeito. Está quase terminando nosso tempo, mas eu quero falar da BR do Mar. O que é a BR do Mar? A BR do Mar foi um programa instituído pela lei, pelo governo federal, em que ela vai, a partir das empresas que se credenciam no BR do Mar, ela vai ter uma série de facilidades, vai ter uma série de benefícios que vão lhe oferecer maiores possibilidades de, por exemplo, afretamento de embarcações. Então, a lei anterior, que regulava o setor, ela estabelecia restrições para uma empresa para ela poder operar na navegação de cabotagem. Agora, com a BR do Mar, se espera que você flexibilizando mais essas regras, você vai poder fazer com que mais empresas possam ofertar esse serviço de cabotagem, possa fretar embarcações estrangeiras e, com isso, aumentar a oferta. E aumentando a oferta de embarcações, você possa diminuir custo. E diminuindo o custo, você aumenta a cabotagem, que também está dentro do conceito da multimodalidade que tantos falamos aqui. Sim. Muito comum você pegar, às vezes, uma carga que é transportada, acredite, Guilherme, que sai de Manaus e vai até Santos de caminhão. Pois é. Aí pode sair por hidrovia e chegar... Por cabotagem. Cabotagem é a navegação entre portos. Então, ela pode sair, por exemplo, de Santos e ir até o porto de Manaus, passando por Recife, entrando na foz do rio Amazonas e navegando até Manaus. Perfeito. Muito mais barato e mais ecológico, vamos dizer assim. E mais lógico também, faz muito mais sentido. Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Diretor, muito obrigado. Seu diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pela sua atenção. Até a próxima, a gente vai mostrar essa reportagem. Claro que esse assunto vai ser muito debatido e a gente certamente vai se encontrar outras vezes. Muito obrigado a sua atenção aqui. Obrigado você também. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News todas as quintas-feiras às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, nas nossas redes sociais também. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.